E que realizarão grandes feitos, inclusive. Até ele nos esclarece, já nos consolando, que mesmo aqueles que já o acompanham podem ficar embevecidos e serem enganados. Né? Para mim, ele já está indicando, olha, né? Tome cuidado, mas se isso acontecer, não é motivo também você se desesperar, né? Tá? E aí eu me lembro também da outra frase, quando ela estava falando isso, saiu me lembrando isso. Né? Nessa primeira afirmação, quando São Pedro está esclarecendo, né? Como é que pode prometer a liberdade àquele que é cativo? Porque quando fala em corrupção aí, a liberdade de quê? Tá? A liberdade de si mesmo, tá? De nossos desvios. Então, uma pessoa que tenha justamente alguns traços que precisam, ele sabe que precisa corrigir, né? Pode dizer, que moral teria em estar falando para os outros? Tá? E aí, agora mesmo, eu me lembrei daquela breve história que uma seguidora foi pedir a Gandhi, né, que ele instruísse ao filho dela que comesse menos açúcar. E aí ele diz para ela assim, minha filha, volte semana que vem, ou daqui a 10 dias, alguma coisa dessa aí, e dispensa. Ele também é um homem muito ocupado, tal, a gente já sabe. Né? Ele, além de guru, ele era um líder político. E quando foi, né, o tempo estipulado, ela voltou e ele atendeu. Ela voltou, ela e o filho, ele atendeu. Aí disse para a criança, ele olhou para a criança e disse, meu filho, né, diminua o açúcar e tal. Aí conversou com ele. E a mulher ficou intrigada. Ele disse, ele não podia ter dito isso no primeiro encontro, né? E aí ela pergunta a ele, né, por que o senhor agendou 2 vezes, né, alguma coisa que podia ter resolvido? Aí ele olha para ela muito mansamente e diz, é porque eu também comia açúcar. Ele se alimentava de açúcar. Então ele experimentou, parou justamente de fazer aquela prática, né? O açúcar é muito bom, mas tudo que é bom em excesso, né? É ilegal, é imoral e engorda. Como diz Roberto Carlos, sempre gosto de lembrar, as músicas têm sempre as suas lições, né? E aí ele falou da sua alma. É isso que esse texto, esse belo texto, né? Emmanuel e Chico realçam, né? Através disso. Tá? Então a gente precisa ver. A gente precisa ver. E outra figura que me veio aqui, que a Elizabeth estava citando, é o famoso Andajá. O Andajá que pega a criança, bota naquele negócio, e uma criança que ainda nem se sustenta, ela começa a andar, cortando caminho. Olha que bacana! É. E aí, quando você vê, no final de contas, aí faz um mal terrível, porque já que não fica ainda se sustentando, é porque não tem estrutura ainda para sustentar. E aí a gente vai cortando caminho. Olha como eu sou o pai, e meu filho ele está bem na frente, porque ele já está até praticamente andando, né? Certo? E a criança, coitada, né? Não sustenta nem o tronco. Exatamente. Tá? Então, trazendo, eu acho que é um exemplo que, quando ela estava citando aí, eu me lembrei disso aí, me veio a imagem de um Andajá, né? Tá? E quando a gente sabe que não é fácil desafiar a gravidade e a aerodinâmica do corpo e a criança ficar de pé, né, como um Homo erectus, né, desafiando justamente a nossa parte construtiva. Mas aí a gente cai, e a gente tem apoio, e a gente se levanta. Né, e na parte do tentativa e erro, a gente passa
a ganhar. E é justamente isso. Não se promete nada, né? Certo? Aí me veio justamente isso do texto. Se depreende que tantas obrigações como as dificuldades, os obstáculos que a gente vai encontrando pela vida fora, se a gente começar a ver como sendo oportunidades de nós nos superarmos, superar os nossos limites, superar as nossas inconsistências pessoais, tá? Muda muitas vezes de figura. Muitas vezes, ao invés de ficar se lamentando, a gente sofrendo ou fazendo papel de sofredor para ter pena, que Deus tenha pena de mim, né, que sou um sofredor quanto mais, a gente vê como oportunidades de crescimento. Tá? É bem diferente, né? O Muitas vezes sentimento que a gente vai diferentes. enfrentar. Que a gente está cultivando. Em vez de sofrer, né? Você vai se fortalecendo. Exatamente. É uma diferença. E o que a gente veio fazer aqui, se não aprender a desenvolver sentimentos? E aquilo que a gente pode chamar de bons sentimentos. Tá? Então, a gente não pode comparar uma pessoa com a outra, nunca, porque é são tesouros. Cada pessoa é um tesouro individual, com uma história individual, com uma riqueza individual. Tá? E essa história, essa riqueza, essas necessidades que a vida nos proporciona, é justamente para a gente se conhecer e desenvolver esses sentimentos que vai culminar no sentimento maior, que é o amor que a gente veio aqui para aprender, que Jesus veio aqui para ensinar o verdadeiro amor. Porque a gente tem palavras de ordem justamente que dizendo que Deus é amor, Deus é fiel, e a gente não acredita nada disso, é só palavra de ordem. Tá? Mas como a fonte do amor, né? Como a fonte de tudo que é enriquecer, e como o amor justamente é a grande força de construção do universo a partir das partículas mais elementares, pelo pensamento do nosso Senhor Supremo, tá? Que é a fonte do amor, e a gente justamente, quando a gente aprender a amar, a gente vai estar justamente conectado permanentemente. E Como, co-criando. como Jesus está, exato. Isso. Tá? Exato, nós estamos aqui justamente exercendo, buscando exercer, tá? Com oportunidades para exercer, justamente esse aprendizado e esse vínculo. São pontes que aonde justamente o outro lado da ponte está toda pronta e a gente vai fazer a nossa, juntando, né? Agregando os materiais que a vida vão nos dando. Então a gente nasce, cresce, reproduz alguns, né? E morre depois, mas a gente nessa nascimento, crescimento, a gente tem diversas oportunidades. Diuturnamente a gente tem a oportunidade de aprender. Quando a gente já não tiver mais nenhuma oportunidade mais de aprender, esgotado os nossos limites de aprendizado, a nossa vontade de aprendizado, como disse assim belamente aqui esse texto, tá? O anjo da libertação vai nos visitar. Quer dizer, eu nem precisaria. O anjo da libertação, né? Ao invés de a gente falar no anjo da morte, tá? O anjo da libertação. Libertar de quê? Já que a gente já não tem mais nada o que aprender aqui, o que o corpo, o que os sentimentos, os sentidos, na verdade, os sentidos não é o sentimento, eles nos proporcionariam, a gente já esgotou, vamos dizer assim, a gente já cansou, a gente já melancolizou, aproveitando o texto aqui, né? E a gente chamar, melancolizou a nossa vida, tá? E aí a gente parou no tempo e no espaço, né? E aí quando a gente vê
uma das coisas que mais busca nos assaltar. Eu recebo, eu sei que com um carinho enorme, eu recebo algumas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas